Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio aqui diretamente da Clínica Neocor, Instituto Neocor na cidade de Joinville. Este é o primeiro episódio do Café com o Neocor. Hoje a gente vai falar o seguinte, estamos aqui com o João, né, fisioterapeuta, e eu queria que antes, para a gente se apresentar para todo mundo que está assistindo, a tua formação, João. Perfeito. Então, Flávio, eu me formei aqui em Joinville, no ano 2020, lá na Faculdade Guilherme Guimbala, a ACE, é tradicional aqui em Joinville e é a pioneira no estado, no curso de fisioterapia. E eu me formei em 2020 e lá eu tive um interesse depois em estudar sobre dor, onde nos anos seguintes eu acabei fazendo uma pós-graduação sobre dor, depois sobre ortopedia, e porque eu acabei tendo esse interesse em atender pessoas que sofrem com dor, porque é uma demanda muito grande na cidade e no mundo. Então a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, mas só para adiantar, né, dor hoje é uma condição que mais gera anos de vidas com incapacidade, né? Então acho que eu já tive o interesse em saber que muitas pessoas sofrem e eu gostaria, né, de poder pelo menos ter uma parcela de ajuda nesse E por que você começou a se interessar pela dor? Quando que surgiu algum caso de família, algo na juventude? Não, eu me interesso pela dor e eu quero solucionar, ser a solução para alguém. Então é muito curioso, porque ao longo da graduação, quando eu entrei, eu queria muito esporte porque eu jogava bola. Só que como era meio ruim, não deu certo, né? E aí o que acontece? Eu fui durante a graduação e lá pelo quarto ano eu conheci um professor lá de Florianópolis, né, o professor Leonardo Ávila. E aí a partir das publicações que ele fazia no Instagram, eu comecei a focar muito nessa área porque eu me interessei bastante pelos conteúdos. E aí eu direcionei todos os meus estudos aí, cursos e pós-graduações totalmente focado, né, para a área de dor. Então isso que acabou me motivando no caso. A dor, João, ela é causada sempre pós-trauma ou existe algum outro tipo de dor ou é aquele trauma imediato? Muitas dores, né? Tem o trauma, imediatamente já vem a dor, mas também tem aquele negócio que muitos fisioterapeutas falam de postura errada, então a dor vem com o tempo. Como é que funciona essa questão da dor? Ela é sempre pós-trauma? Não necessariamente. Então, por exemplo, é muito comum, até um exemplo bem forte, foi na pandemia. Digamos, muitas pessoas começaram a ter que trabalhar em home office e ficar longos períodos sentado. E essas pessoas desenvolveram muitas dores nas costas, no pescoço, na lombar. Por quê? Ficavam muitos períodos, muito tempo sentado na mesma posição. Então, olha só, não teve nenhum trauma, nenhuma queda, nenhum acidente, mas as pessoas desenvolveram dor. Então, dor nem sempre vai ser associada a um trauma ou alguma lesão, certo? Então, não precisa estar machucado para ter dor. Teve um post até que você fez no Instagram da clínica, de que a melhor posição, quando a pessoa está com dor na lombar, não sei o que, é aquela posição que não dói. É exatamente isso? Explica um pouco mais sobre isso. Porque todo mundo pensa que não, de repente é um problema no meu colchão, é um problema na minha cadeira, eu que sento errado, eu preciso ficar mais ereto. Tem muito esse paradigma aí há muito tempo atrás já que foi criado, até pela própria fisioterapia, a área da saúde no geral, de que falava que sempre existia a postura correta. Tanto que a gente for olhar nossos avós, pais, sempre talvez falavam para você assim, ajeite essa postura, se mantenha ereto, que de fato é uma posição mais bonita. Só que se eu permanecer 1 hora, 2 horas mantendo essa contração, essa posição aqui, pode ser que eu venha a ter dor. Porque o que acontece? Para eu ficar nessa posição, algum grupo muscular tem que contrair. Aí você imagina manter contraído durante 1, 2, 3 horas. Então assim, o que se sabe hoje, né, em relação à ciência sobre postura? Ao invés de a gente pegar e falar, existe a melhor postura, essa é a melhor postura e tal, o que se preza, né? Que a melhor postura hoje é a próxima, ou seja, incentiva as pessoas a evitar ficar longos períodos numa posição, na outra, e sim, estar sempre variando. Então, a cada 40 minutos que eu fico sentado... Esse é o tempo, 40 minutos? Se levanta, 1 hora, 40 minutos, né? Nada muito exato, mas que não seja algo que você fica 3, 4, 5, 8 horas na mesma posição. Então, variar é mais importante do que adotar uma possível melhor postura, digamos assim. A ginástica laboral, né, que muitas empresas faziam antigamente, hoje em dia eu não consigo mais observar em empresas fazendo isso. Ela é benéfica realmente para o funcionário que passa aí cerca de 8 horas sentado na mesma cadeira? Claro, porque imagina, você comentou, a pessoa tem uma carga horária de 8 horas. Então, se não tiver nenhuma atividade que dê um estímulo ali de mobilidade, de alongamento, de contração, a pessoa vai entrar nesse padrão que eu comentei contigo de ficar longos períodos parado na mesma posição. Então, mesmo que seja 10, 15, 20 minutos de laboral, é fundamental realizar. A grande questão é que tem a aderência das pessoas. Muitas pessoas olham assim, acho chato, não gosto, e aí não faz. Mas, na verdade, isso é muito benéfico, né, do que não fazer. Então, sim, tem que ser incentivado a fazer,
Muitas empresas fazem, só que às vezes batem na barreira da falta de adesão de muitos colaboradores. Aí também. E teria algum exercício para dona de casa, que fica em casa, ela não trabalha, mas geralmente ela está com uma dor na lombar ou foi pegar uma vassoura e levantou de mau jeito? Existe algum exercício? Quando levanta pela manhã faz pelo menos 5 minutos, alguma prática que ela possa colocar no seu cotidiano? Tem, presta atenção, vou falar agora o melhor exercício. Cadeira, não tem. A gente vai ter que fazer o seguinte, Flávio. Se eu fosse falar que o melhor exercício para quem tem dor nas costas agora, eu ia cometer meio que um certo crime ético, porque imagina eu prescrever um exercício para alguém que está assistindo esse vídeo sem antes avaliar. Então é igual um médico, por exemplo, prescrever algum medicamento ou um nutricionista, uma receita, enfim, né, sem avaliar a pessoa. Então se eu prescrever um exercício aqui sem antes avaliar o paciente que está com dor na lombar, digamos, essa mulher com dor nas costas, né, eu posso acabar até melhorando, só que eu posso acabar piorando. E aí a responsabilidade ela é minha. Então a gente sempre preza por avaliar o paciente inicialmente e a partir da avaliação, dessa anamnese de 1 hora e meia, a gente prescrever um tratamento mais adequado. Porque a gente consegue testar aqui na clínica, entender o que está acontecendo, o que pode estar influenciando e aí ser mais assertivo na nossa abordagem. Aqui no Instituto, então, se a pessoa está com dores, geralmente a pessoa está com dor, ela procura primeiramente um médico, né? Então, existe esse negócio de que, poxa, eu preciso ir no médico, eu estou há 2 semanas, há 1 mês, há 3 meses com muitas dores na coluna, então uma dor gigante na perna direita, enfim, e ele procura o médico. Aqui ele poderia procurar diretamente o instituto e aqui a gente faz o diagnóstico para realmente saber se ele pode ser, se o caso dele pode ser solucionado aqui na clínica ou precisa primeiro passar no médico. Exato, boa pergunta. É uma pergunta que é da grande parte da população. É até cultural mesmo, né? Então o que acontece hoje? Só para você entender, para eu contextualizar um pouco e te responder. Hoje tem alguns estudos que trazem já que quando a pessoa tem algum quadro de dor, que não teve trauma, não teve nenhum acidente, nenhuma suposta condição grave, né, a gente fica mais tranquilo quando descarta essas condições. Se ela procura, digamos, um médico, que não tem nada de errado nisso, mas ela vai às vezes num clínico geral, um plantonista, faz um exame de imagem, vai no especialista, o especialista vai ver o exame de imagem e depois ele vai encaminhar para fisioterapia. Então olha o tempo que essa pessoa vai levar, olha o investimento que ela vai ter que ter de ir numa consulta, ir numa segunda, fazer um exame, 2 exames e o tempo dela. Então, nesses casos, hoje, a ciência, não é eu que estou falando, o João, né, mas a ciência já induz os nossos pacientes a, estou com um quadro de dor, eu já posso procurar o fisioterapeuta como um profissional de primeiro contato. Se aqui na avaliação, aqui no Instituto Neocor, a gente julgar que é fundamental que o paciente faça um exame de imagem, a gente vai encaminhar esse paciente para o médico, por exemplo, fazer um exame de imagem, que muitas vezes é bem importante, dá para descartar condições graves. Mas caso a gente identificar na avaliação que não existe a necessidade disso, a gente continua a avaliação aqui, segue o tratamento e inicia. Então é uma forma do paciente às vezes economizar dinheiro, tempo e conseguir evoluir antes. Então existe todo um caminho hoje. Então o ideal... Então para encurtar o caminho, o ideal seria primeiro, estou com dor, eu Flávio, né? Eu não sofri nenhum trauma lá, mas poxa, faz umas 2 semanas que estou com muita dor na lombar. Vamos procurar o instituto primeiro, a clínica. Primeiro o fisioterapeuta e aí aqui pode ser que encaminhe para... Exatamente. E qual que é o trabalho hoje que o João faz aqui dentro do Instituto? Aqui na clínica eu acabo atuando na área ortopédica, dor e área de esporte. Então a gente acaba atendendo pacientes que fizeram alguma cirurgia no ombro, na coluna, no joelho, que tiveram alguma dor na prática esportiva, no futebol, no pádel, beach tênis, crossfit, enfim, qualquer modalidade. E além disso, pessoas que sofrem com dores crônicas. Então, porque às vezes você vai lá, dei um mau jeito, travei as costas. Isso é uma dor aguda que começou há pouco tempo. A gente trata também, a gente avalia e trata. Mas eu tenho dor crônica há muito tempo, já fiz vários tratamentos, nada me ajudou. A gente trata esse tipo de paciente também. Então a gente faz uma avaliação bem minuciosa, que o paciente vem até aqui à clínica. Eu geralmente separo de 1 hora e meia na avaliação, para poder conhecer o paciente, entender a sua história, os seus relatos. A gente escuta o paciente aqui, né? E a partir da avaliação a gente faz algumas perguntas mais específicas e em seguida alguns testes de movimento. Testar mobilidade, força, e alguns testes mais específicos de cada articulação, para a partir daí elaborar um plano de tratamento específico para cada paciente, porque daí assim a gente consegue ser mais assertivo. Então a gente preza por um atendimento especializado, individualizado, né, e focado nos objetivos de cada paciente. Quando você diz atendimento individualizado, ou seja, eu, Flávio, né, não vou dividir o João profissional com algum outro paciente. Exato, a gente atende sempre um paciente por hora, né, então a gente sabe que
Hoje o atendimento individualizado ele tem muito mais qualidade, porque a gente consegue focar 100% naquela hora com o nosso paciente, né? Então a qualidade, os resultados são muito maiores e muitas das vezes em um período de tempo muito menor, né? Então a gente acaba acelerando, né, a recuperação por ser especializado e individualizado para aquele paciente. Eu acho engraçado que geralmente quando um médico ele prescreve, né, tem que fazer a fisioterapia, às vezes 20 sessões, 25 sessões, 30 sessões, e de repente vindo direto ao instituto, se tratando aqui com atendimento individualizado, essas 20 sessões poderia cair para 8 sessões. Exato. Né? Porque exato. é um atendimento muito mais qualificado, é isso, né? Exato. Então, assim, aqui a gente preza muito por qualidade e resultado. A gente não quer trabalhar em quantidade. A gente não atende 3, 4, 5 pacientes ao mesmo tempo. A gente foca em atender um paciente, né, por vez. E o nosso objetivo aqui é ter resultado. Então, atender e resolver, digamos, o problema do paciente aqui com o menor número de atendimentos possível. Porque assim a gente é mais assertivo, o paciente economiza tempo, dinheiro, né, e volta a fazer aquilo que ele estava com dificuldade, né, mais rápido. Então a gente preza muito por essa qualidade, por resultado. Então a gente bate muito nessa tecla aqui no Instituto Neocor. E a questão, João, da postura, para a gente finalizar, né? A gente tinha falado ali que a melhor posição é aquela que está confortável e cerca de 40 a 1 hora, né? 40 minutos, 1 hora, a pessoa se levanta, se exercita um pouquinho, né? Movimenta um pouco o esqueleto, os músculos e aí volta a se sentar. Mas existe hoje, ou isso é um mito, né? Se é mito ou verdade, existe uma posição correta? Não. A melhor postura hoje realmente é a próxima. Então variar. Então aqui a gente está conversando um tempo. Essa é a frase, a melhor postura é a próxima. Varie. Né? Acho que a variabilidade é o melhor caminho hoje, segundo as evidências científicas. Então a gente está aqui sentado, a gente pode em alguns momentos variar. Né? Ficar mais ereto, sim, né? Relaxar também. Então, a ideia hoje é poder variar. Daqui a pouco a gente vai levantar. Então, isso que é o mais recomendado hoje pela ciência. Então, não só vamos ficar aqui posturados, conversando. Né? Então, acho que é muito uma cultura que se criou, mas que aos poucos está sendo quebrada, né? E modificada. Então, o caminho hoje é variabilidade. Modifica as posturas, né? E varia em si. O João, além do tratamento da dor, aqui na clínica ele atende outras especialidades, enfim, outras... A área ortopédica, pós-cirúrgicos, né? Pessoas com dor aguda, que começaram há pouco tempo, pessoas que sofrem com dores crônicas e praticantes de alguma modalidade esportiva que eventualmente tem um treino mais pesado, participou de alguma competição, a gente acaba treinando na parte do recovery, ou seja, atendimentos, né, com algumas abordagens mais para ajudar na diminuição da fadiga, do relaxamento muscular, enfim. Né? Então pode melhorar o desempenho de um atleta. Exato, porque a gente tem eu sou um atleta não vou dizer um atleta profissional, mas semi-profissional. Vamos lá, eu jogo aí um futebol na Primeirona Joinvirense aqui, né? Disputo um campeonato, alguma coisa, mas eu queria melhorar a minha performance. Sim. Tanto melhorar, como também prevenir futuras lesões, né? Então Perfeito. a gente acaba fazendo alguns testes aqui funcionais, que a gente chama, que são testes muito similares a que clubes de futebol ou de vôlei realizam, né, com as suas comissões técnicas. Então a gente realiza esses testes aqui de força, mobilidade, potência, para entender como é que o atleta está. Se ele está mais suscetível a ter alguma lesão e se ele atingiu os critérios de alta para receber alta, por exemplo. E vocês fazem também a correção de movimentos, né? Sim, com certeza. A gente avalia com vídeo, avalia, digamos, visualmente, né? Faz os testes de força, potência, para entender, né, como é que ele está e se está apto ou não a voltar ou a ter alguma lesão. Daí a gente corrige, faz o tratamento certinho até ele receber a alta aí e voltar a jogar com mais segurança. E para quem é aluno de fisioterapia, o João também tem uns cursos, né, João? Temos. Aliás, está vindo um curso muito em breve, né? Exato, temos área de curso também aqui no Instituto Neocor, a gente preza muito, né, por essa área de educação, até porque o Instituto, né, faz parte, né, um dos braços do Instituto é a educação. Então, nos dias 16 e 17, teremos o primeiro curso deste ano, aqui, que será sobre terapia manual, né, focado para estudantes de fisioterapia, a partir do 6º semestre, e também para fisioterapeutas formados, que têm o interesse em aprender técnicas de mobilização articular e manipulação articular, que tem como foco ajudar pessoas, né, que sofrem com dores agudas, crônicas ou até mesmo alguns pós-cirúrgicos. E é uma abordagem muito importante. E para se inscrever nesse curso, como é que faz? Para se inscrever, basta entrar em contato com a gente pelo Instagram do Instituto Neocor ou Neocor Cursos ou pelo meu Instagram pessoal, né, João Fornaz. E a partir daí a gente vai te encaminhar um formulário para poder fazer a inscrição, né, preenchendo o formulário. Depois é só fazer a parte do pagamento e tá inscrito aí. Lembrando que são 10 vagas. São 10 vagas e... 10 vagas.
tem pouquíssimas, né? Pelo que eu andei observando ali. Pouquíssimas. Então corre, faça a sua inscrição. Ele será realizado aqui no Instituto. Aqui na clínica. Faz parte desse ambiente aí, né, mais próximo da realidade aí também. Com muita teoria e muita prática também. Isso é que é legal. Então, além da teoria, tem muita prática. Exato. Então, coloca maca, vê direitinho. Exatamente, dessa forma que funciona, né? Exato. Então, já segue o Instagram da clínica, tá aqui embaixo, todas as redes sociais, para você se inscrever também nesse curso maravilhoso. João, quero te agradecer. Primeiro episódio, né? E a gente vai dar aquela volta com todos os profissionais. Você vai conhecer cada profissional que tem aqui no Instituto Neocor e com certeza vai melhorar cada vez mais a sua saúde. Esse é mais um episódio do nosso Café com Neocor.